Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de abril, estamos no terceiro domingo da Páscoa. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "O Cristo sofrerá, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Meu irmão, minha irmã, a aparição de Jesus ressuscitado entre os seus discípulos é tão inesperada que eles não conseguem acreditar. É um fantasma. Jesus, porém, se manifesta com sinais realíssimos. Ele diz: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." O que os discípulos veem é o corpo que foi pregado na cruz, que foi atravessado pela lança. Deus, na ressurreição de Jesus, iniciou uma nova criação. A carne humana assumida e feita sua na encarnação foi feita corpo espiritual na nova criação da ressurreição. O corpo glorioso do ressuscitado não é outro, é o mesmo da encarnação. Outra afirmação importante do evangelho de hoje é: Jesus abriu a inteligência dos discípulos para eles entenderem as Escrituras. O próprio Jesus ressuscitado é a revelação do sentido definitivo das Escrituras. Todas as coisas que pareciam enigmáticas ou que podiam ser interpretadas de diversas maneiras recebem o seu sentido autêntico e definitivo com a morte e a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, todo o Antigo Testamento se revela como preparação, antecipação, profecia e promessa do mistério central da morte e ressurreição de Jesus. Nas Escrituras, de fato, muitas coisas são figuras da paixão e da ressurreição. Naturalmente, não podiam representar todo o mistério. Era uma imagem antecipada e, portanto, imperfeita. Quando Jesus ressuscitou, então aparece claro tudo aquilo que as narrações, os salmos, os relatos anunciavam do mistério de Deus, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Em que sentido as coisas do Antigo Testamento são figuras imperfeitas? São imperfeitas no sentido de que toda vez que a morte é representada de modo real, a ressurreição não se representa do mesmo modo, e vice-versa.
Quando a ressurreição é efetivamente figurada, então é a morte que não se representa da mesma maneira. E explico-me com alguns exemplos. Abel, assassinado pelo irmão, é figura de Cristo na sua morte. Depois da sua morte, Deus diz a Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. Abel está morto, mas ele fala ainda. Aqui o Novo Testamento viu uma figura da ressurreição de Cristo, mas é uma figura muito pálida. Há algo de Abel que ainda vive depois de sua morte e que clama a Deus, mas Abel mesmo não se apresenta mais vivo diante de Caim. Outro exemplo, o sacrifício de Isaque. Aqui é a ressurreição que é prefigurada de modo real, porque depois do sacrifício, Isaque está vivo. Abraão recupera seu filho com vida. Por outro lado, a morte não aconteceu realmente. Abraão levanta o braço para sacrificar o filho, mas não o mata realmente. O sacrifício é somente simbólico. Também a história de José é figura da morte e da ressurreição de Cristo. José vivo acolhe seus irmãos que queriam matá-lo por inveja contra ele, como Cristo acolhe todos os seus irmãos depois da paixão sofrida pelos pecados deles. José abre aos irmãos as riquezas de um mundo novo, o Egito, como Cristo abre para nós as riquezas do reino de Deus. Também neste episódio, a morte não se verificou realmente. José foi morto simbolicamente. Como morto na tumba, seu pai recebeu suas vestes manchadas de sangue, mas na realidade ele não foi morto. Muitos símbolos ainda representam de modo preparatório o grande mistério da Páscoa. A história do povo de Deus, o templo destruído e reconstruído depois do exílio. Depois desta milenar preparação, se cumpre definitivamente em Cristo o mistério e se iluminam todas as profecias e prefigurações. Peçamos ao Senhor ressuscitado que nos abra a inteligência das Escrituras e possamos admirar com gratidão e amor o grande mistério que se realizou nele para a nossa salvação.